Abra comigo em Atos, capítulo 17. Versículo 10. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Então nós precisamos buscar o Senhor. Pastor, eu não estou sentindo vontade. A gente busca muitas vezes sem vontade mesmo, sim ou não? Quem sente vontade todo dia de orar? Todo dia. Nossa, que vontade de orar todo dia. Tem dia que você está triste, tem dia que você está... É ou não é? Aconteceu um problemão lá no seu trabalho. Nós não vivemos por sentimentos. Hoje eu não estou sentindo vontade. Quantas vezes você veio para a igreja sem sentir vontade, sim ou não? Um monte de vezes. Nossa, hoje... vou lá para casa, lá em casa eu oro. Em casa não ora nada, né? Chega em casa, coloca Netflix e vai. Não que Netflix é pecado, né? Mas a gente perde um momento de oração, né? A gente precisa orar muito, querido. Orar muito, orar muito. Jesus está voltando, o inimigo não brinca de ser inimigo, né? Ele ataca nossas vidas, ele tem nos atacado, mas maior é o que está em nós. Amém? Vamos juntos? Maior é o que está em nós. Amém? Versículo 10. Logo que anoiteceu, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Chegando ali, eles foram à sinagoga judaica. Os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as Escrituras, para ver se tudo era assim mesmo, e creram muito entre os judeus, bem como dentre os gregos, um bom número de mulheres, de elevada posição, e não poucos homens. Amém? Espírito Santo, fala conosco nessa noite. Nós queremos ouvir a Tua voz. Nós não viemos aqui para passar tempo. Nós somos intencionais, Pai. Quando nós viemos à Tua casa é porque nós queremos ouvir, consagrar, orar, entregar algo diante de Ti. Nós não viemos apenas receber. Nós viemos entregar a nossa vida. A entrega não é uma vez. A entrega não é um ato único. A entrega é diária. Todos os dias eu entrego minha vida para Jesus. Eu confesso a minha vida a Jesus. Por isso receba, Senhor, nosso coração. Amém. Amém. Glória a Deus. Tem uma versão, que é a versão NVT. Alguém já viu essa versão? Nova versão transformadora. A sua é essa? Não. NVT, ela usa uma palavra diferente. Ela fala aqui, no versículo 11, os judeus que moravam em Bereia tinham a mente mais aberta. Você pode repetir comigo? A mente mais aberta. Nós precisamos ter a mente mais aberta. Para muita coisa. Para muita coisa. Pessoas com a mente muito fechada, muitas vezes elas sofrem demais, né? Elas engessaram algo. Você já conversou com uma pessoa engessada? Não estou falando engessada literalmente porque quebrou um braço, machucou. Eu falo engessada na mente. É a pior coisa. Quando a pessoa está engessada em um membro do corpo, ela fica limitada, sim ou não? Mas quando ela está engessada na mente, ela limita a vida dela toda. Toda. Porque ela não limita só um membro. Se você machucou o braço, eu, graças a Deus, nunca quebrei nenhum osso. Mas já foi só livramento de Deus mesmo. Porque rolar em montanha, atrás de pipa, e no pasto, e correr de boi. Mas graças a Deus nunca, né, já bati bicicleta na traseira de carro. Já tive um livramento de morte, que o ônibus veio e eu passei na frente do ônibus. E o ônibus não me pegou. Mas graças a Deus, braço, perna, nunca quebrei osso. Mas quem já quebrou sabe que é complicado, sim ou não? Dói muito, limita demais, né? A pessoa não consegue movimentar, ela tem que ficar em casa e é complicado. Mas uma mente engessada, meu irmão, aí complicou tudo, sim ou não? Complicou tudo. Aí a pessoa já não vai para frente, ela não aceita a opinião do outro, a minha opinião é a certa, a do outro não. Sempre a do outro é pior do que a minha. Isso é mente engessada.
é o que eu falo, é a palavra final, é o veredito final, é o que eu falo. Não, querido. Nós precisamos entender que eu estou aprendendo, todos nós estamos aprendendo. Seja qual área você trabalhe, seja qual área você seja um expert, você está aprendendo, até o último suspirar seu, você está crescendo cada dia mais. Não existe ser humano que alcançou o ápice do conhecimento, o ápice do saber, que ele não aprende com ninguém mais. Esse que acha que não precisa mais de aprender, na verdade, ele nem tem sabedoria, porque quem tem sabedoria quer aprender mais e mais, e a gente aprende uns com os outros. Com as circunstâncias, com os problemas, tudo nos ensina, os vendavais da vida, os problemas da vida, as dificuldades, o tempo bom, tudo nos ensina. Então, algo que a gente precisa entender, que a nossa mente tem que ser uma mente mais aberta. Mas principalmente, querido, para a palavra de Deus. Para a palavra de Deus. Aqui não está falando no sentido de mente aberta para coisas seculares. Não. Aqui está falando de mente aberta. Os de Bereia tinham a mente mais aberta do que de Tessalônica. Na palavra de Deus. Ou seja, eles recebiam mais. Você pode repetir comigo? Recebiam mais. Eles eram mais intensos. Eles eram mais interessados. Quem tem a mente aberta para a palavra é mais interessado. Mesmo que a pessoa fale, ó, presta atenção. Talvez ela é de uma linha teológica diferente. Eu sou, eu acredito que Jesus vai voltar antes da grande tribulação. Aí o outro, não, eu acredito que Jesus vai voltar no meio da grande tribulação. Aí o outro grupo, não, eu acredito que Jesus vai voltar depois. Pré-tribulacionista, tribulacionista, pós-tribulacionista. Aí tem públicos diferentes, sim ou não? Sim. Tem gente que fala, não, Jesus vai voltar antes. Ele vai buscar a igreja, aí vai ter a grande tribulação. Aí você senta com pessoas que pensam diferente. Tem gente que não aceita. Eu vou sentar com essa pessoa, não. O certo é isso e ponto final. Não, querido, ouça a outra pessoa. Uma pessoa que tem a mente aberta para a palavra, ela ouve aquele que tem opinião diferente, uma interpretação. Eu não estou falando de heresia. Heresia tem que ser anulado na hora. Heresia você não conversa. Heresia, não, você corta. O mal pela raiz. Heresia você não ouve. Mas quando é um assunto que não é uma heresia, mas é um ponto de vista diferente, quem tem a mente aberta, ele senta, ele conversa, ele aprende também, ele coloca o ponto de vista dele, mas ele absorve também o que o outro está falando. Ou seja, o povo de Bereia era assim, sim ou não? Sim. Eles tinham a mente mais aberta. Paulo chegou lá, eles na hora foram, nós queremos isso, nós queremos aprender sobre isso, a gente quer saber tudo sobre isso, porque eles eram um povo com interesse, eles eram um povo que absorveu muito mais do que o povo de Tessalônica. Queridos, se eu e você nós queremos absorver mais os ensinamentos bíblicos, se a gente quer crescer na graça do Senhor, nós precisamos destravar a nossa mente nessa noite, em nome de Jesus. Não, eu cresci assim, meu pai me ensinou assim, pastor. Meu pai me ensinou assim. Mas, queridos, as coisas mudaram, sim ou não? Sim. Tem muita coisa que hoje em dia destravou. E eu não estou falando de pecado. Pecado é a mesma coisa de ontem. Ontem foi pecado, hoje é pecado, amanhã vai ser pecado. Pecado não existe modernização. Não, antes era pecado, agora é mais ou menos pecado. Não, pecado é pecado ontem, hoje, e vai ser até quando Jesus purificar todas as coisas. Mas tem coisas que modernizou, mudou. Tem pessoas elas não aceitam. Não, ler a Bíblia no telefone é quase que um pecado. Quem está me entendendo? Tem problema você ler a Bíblia no telefone, sim ou não? Não tem. É o quê? Modernizou. Aí nós precisamos ter a mente aberta. Claro que você pode ter preferência, eu leio no papel. Eu também gosto mais do papel. Mas tem gente que acha que quase que é pecado você ler a Bíblia no telefone. Isso é mente fechada, querido. Quem tem a mente aberta absorve mais, flui mais, vive coisas maiores, porque Deus se revela através da tecnologia, Deus se revela através da modernidade, através do avanço. Pode ver quanto Deus tem usado as pessoas nas redes sociais hoje, quanto Deus tem usado através da tecnologia e alcançado muitas vidas. Quem tem visto isso? Amém? Então nós precisamos ter a mente aberta. E, voltando aqui para o texto, nós vamos ver que Paulo, ele estava na sua viagem, segunda viagem missionária. Você pode repetir comigo?
segunda viagem missionária. A primeira, ele estava com Barnabé, né? Na verdade, Barnabé que foi buscar ele. E eles vão para a Galácia, né? Eles vão para Antioquia, eles vão para alguns lugares como Listra, né? E outros lugares. Ali chamava Galácia. E ele faz sua primeira viagem, ele volta, tem o concílio de Jerusalém, que é uma reunião de um problemão que estava acontecendo, de judeus que foram infiltrados e estavam ensinando que para a pessoa ir para o céu, ela tem que circuncidar. Aí vai uma reunião em Jerusalém, vai Paulo, vai Pedro, né, as colunas da igreja estão ali, e eles resolvem. Depois disso, Paulo já desvincula de Barnabé, porque houve um problema entre eles, e Barnabé pega seu primo João Marcos, que é aquele que escreveu o livro de Marcos da Bíblia, e vai para um lugar, e Paulo, ele pega Silas, e vai para a segunda viagem missionária. Ali ele encontra Timóteo, e eles vão pregando agora em outra região. Eles tentam ir para um lugar, Deus não deixa, porque nós somos guiados pelo Espírito Santo. Você vai ler na sua Bíblia depois, você vai ver que Paulo tentou ir para a Ásia. A motivação dele era o quê? Eu vou para a Ásia, mas quando ele pensou em ir para a Ásia, o Espírito Santo impediu que ele fosse para a Ásia. Então ele foi direcionado para a Macedônia, que é a Europa. Aqui Paulo está indo para a Europa, ele vai em Atenas, ele vai em Filipos, ele vai em Tessalônica, ele vai nessa região. Ele está na Europa pregando o Evangelho. Então ele chega em Tessalônica, prega a palavra sempre na sinagoga. Primeiro ele ia numa sinagoga, que era um lugar de reunião, mas aconteceu um problemão na cidade. Os judeus começaram a ir contra Paulo, eles juntam um monte de rebelde e querem pegar Paulo e bater em Paulo e matar Paulo. E o que Paulo tem que fazer? Fugir daquele lugar. Então ele sai de Tessalônica e ele vai para onde? Para Bereia. Ele sai de Tessalônica fugido, que eles queriam pegar ele, porque ele estava pregando a palavra de Deus, e eles vão para Bereia. Chegando em Bereia, eles encontram um povo diferente, com a mente aberta, um povo que queria, que tinha interesse sobre a palavra de Deus. E eu quero te fazer uma pergunta nessa noite: qual o seu nível de interesse na palavra de Deus? Você tem o mesmo interesse na palavra que das coisas naturais? Será que nós temos? Você tem aquela mesma alegria quando você vai assistir um filme, quando você vai num cinema, você fica todo feliz? Quando você mergulha na palavra, você tem a mesma alegria? Se não, querido, tem que mudar algo dentro de nós. Não tem problema você ter alegria em ir no shopping, em ir no cinema, é legal mesmo. Mas eu falo assim, comparando, muitas vezes, querido, parece que ler a Bíblia é uma tristeza para um monte de gente. Parece que coisas espirituais é um fardo. Ai, agora eu vou ali fazer meu devocional, né? Aí parece que tem um peso assim, ou não é? Quando é para passear, a pessoa vai até, é ou não é? Vou passear hoje, vou em Manhuaçu, não sei aonde que eu vou em Manhuaçu passear, mas inventa alguma coisa, é ou não é? Ela cria na mente, que não tem muito lugar, mas ela cria, ela vai toda feliz, uau, hoje eu vou passear e tal. Mas quando é para coisa espiritual, quando é para ir para a igreja, parece que a pessoa vem assim, é ou não é? Ai, hoje eu vou para a igreja, e ela vem até assim, ai, igreja. Não, querido. Se você quer viver coisas maiores no Senhor, você vai ter muito mais interesse por coisas espirituais do que coisas naturais. Você pode dar um glória a Deus nessa noite. Você pode declarar comigo: a minha mente vai estar aberta nessa noite. As coisas vão começar a mudar na minha vida. O povo de Bereia tinha a mente mais aberta do que de Tessalônica. Se eu quero viver uma realidade maior no Senhor, se eu quero ser mais intenso em Deus, eu preciso mudar muita coisa em mim. E a primeira coisa que precisa mudar é o meu interesse. No versículo 11, se você voltar comigo aí, o primeiro ponto é: eles tinham interesse. Vamos juntos? Eles tinham interesse. Está aí na Bíblia. Olha aí o versículo 11. Os bereanos eram mais nobres. Na NVI diz isso. Na minha versão diz que eles tinham a mente mais aberta que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse. Eles não ouviam e ficavam, mais uma pregação. Eles não ficavam ouvindo e, eu já ouvi 400 vezes. Não.
Eles ouviam e ficavam com grande interesse. Olha, Deus é bom! Nossa, olha essa palavra! Eu preciso melhorar nessa área. Olha, essa palavra pode mudar a minha história. Querido, isso é ter grande interesse. A palavra diz que não era um interesse apenas, era grande interesse que eles tinham. Eu acho que se nós olharmos para dentro de nós, nós precisamos entender que tem um monte de gente desinteressada com a palavra de Deus. Que é isso, pastor? Ela lê. A porcentagem de interesse já está até negativo, né? Ela lê mais para cumprir um cronograma. Se eu não ler, eu vou para o inferno. Se eu não buscar Deus. Tem muito mais para nós, queridos. Muito mais do que um ler que eu sou obrigado a ler. Você é obrigado a ler a Bíblia? Não. Deus aparece para você todo dia. Meu irmão, você esqueceu hoje, hein? Tem hora que Deus fala assim, né? Mas todo dia Ele fala, você não leu 4 versículos hoje. Você está me desobedecendo. Deus faz isso? Não, querido. Talvez você vai passar um dia sem ler a Bíblia. Que isso, pastor? Eu pequei? Não pecou não, meu irmão. Talvez, sei lá, você passou um dia conturbado, você teve que ir no hospital, talvez você vai passar o dia todo, mas a Bíblia está dentro de você. Quem está me entendendo? Eu não estou incentivando passarmos um dia sem ler, mas tem momento, talvez você vai passar, você não pecou, porque a palavra está dentro de nós. Mas eu estou falando o interesse, fala aquele interesse que queima dentro de nós. Deus não vai te cobrar para você ficar lendo a Bíblia, mas será que eu amo mesmo? Será que eu amo meditar? Será que eu amo o meu momento de oração? Ou para mim é apenas um momento onde eu aproveito para murmurar com Deus um pouco, para reclamar que minha vida está ruim, que minha saúde está ruim, que minhas finanças estão ruins, que isso está ruim? Não. Momento com Deus é momento de contemplar a Deus. Tem momento de pedir, mas tem momento de contemplação. Como têm sido os seus momentos com Deus? Como têm sido os meus momentos com Deus? Será que eu sou como os bereanos? Será que eu tenho interesse mesmo? Ou será que eu sou aquele que sou só levado pelos ventos? Eu vou na igreja, mais um culto. Aí passa a semana, entra a semana. Eu sou um crente, é minha carteirinha da Lagoinha aqui, ó. Eu sou crente, eu sou membro da Lagoinha. Meu irmão, o diabo não tem medo de membro. O diabo não tem medo de carteirinha. Ele tem medo de pessoas cheias do Espírito Santo, que têm interesse pela palavra de Deus. Porque saber a Bíblia um monte de gente sabe, mas não tem interesse nenhum. Qual o seu nível? Eu quero que você olhe para dentro de você. Essa pergunta foi feita para mim. Qual o meu nível de interesse para as coisas espirituais? E eu não estou falando só de leitura, é uma parte, é uma fatia apenas. Eu falo de interesse para as coisas de Deus. Qual o meu nível? Se eu colocar numa balança uma coisa natural e as coisas de Deus, será que meu interesse é maior para coisas do mundo ou de Deus? Querido, se for para coisas do mundo, eu e você precisamos de mais de Deus nessa noite, da ação do Espírito Santo na nossa vida. Uma chave precisa ser virada dentro de nós, senão nós vamos nos tornar crente morno. Sim ou não? Sim. Sabe o que o diabo mais gosta? Não é de gente perdida, é de gente morna. É ou não é? O diabo fica mais feliz, não é com uma pessoa que está muito perdida, que nunca aceitou Jesus. Não, aquilo ali para ele, né? Sabe o que o diabo fica feliz? Um crente morno. Por quê? Ele acha que está bem diante de Deus, ele vai na igreja e o diabo está tomando conta da vida dele. Ou seja, para o diabo é muito mais confortável uma pessoa morna, porque quem está perdido já está perdido. O crente cheio do Espírito Santo, o diabo não toca. Agora o morno não, ele consegue no banho-maria ali, ó, né? E acabando com a vida da pessoa espiritual, e ó, não, você vai na igreja, ele até incentiva a pessoa para ir para a igreja. Tem hora que é o diabo que está incentivando as pessoas, vai mesmo, que se você sair totalmente, pode ser que o Espírito Santo vá e te encontre, e você vive uma situação e você se torne quente, mas o morno para virar quente é difícil. Uma pessoa fria virar quente é mais fácil do que um morno virar quente. Porque o morno, ele está tão acostumado, ele já ora a sua oraçãozinha ali, todo dia a mesma oração padrão, que para ele esquentar, meu irmão, é dificílimo.
Por isso que o diabo consegue controlar a vida dele. É por isso que a Bíblia diz que Jesus ia vomitar os que estavam mortos espiritualmente. Sim ou não? Sim. Eu e você precisamos tomar muito cuidado para não sermos pessoas mornas espiritual. Pessoas sem interesse. Aquele, eu estou bem, eu tenho 25 anos de evangelho. Eu leio a Bíblia todo dia, mas não tem aquele interesse mais. O diabo vai controlando a vida da pessoa. Meu irmão, o interesse pela palavra precisa voltar no meu e no seu coração nessa noite. Ou nós somos quente, meu irmão, ou nós somos frio. Porque morno não tem como. Não tem como. Ou a pessoa é fria totalmente, ou ela é quente. Porque morno, coitado do morno. A palavra diz que Jesus vai vomitar. Ou seja, aquilo está criando, a pessoa está em Jesus, mas, meu Deus, é muito triste isso. Imagina Jesus vomitar uma pessoa. Fala comigo, misericórdia, Senhor. Eu preciso ter interesse pela palavra do Senhor, amém. Lá em Efésios diz, assim eu lhes digo com toda a autoridade, não vivam mais como os gentios. Aqui gentios representando pessoas que não convertiam ao Senhor ainda. Entendam isso. Não vivam como gentios, levados por pensamentos vazios e inúteis. A mente deles está mergulhada na escuridão. Eles andam sem rumo, alienados à vida que Deus o dá, pois são ignorantes e endurecem o coração para Ele. Tornam-se insensíveis, vivem em função dos prazeres sensuais, praticam avidamente toda espécie de impureza. Aqui Paulo está falando de pessoas com a mente vazia, é ou não é? Mente vazia é oficina do... É ou não é? Tem gente que não concorda com isso. Pessoa com a mente vazia é oficina do diabo. O diabo trabalha. Que é isso, pastor? É uma pessoa de Deus. Mas se minha mente estiver vazia, o diabo vai trabalhar. E meu irmão, todo dia ele tenta governar a minha e a sua mente. Todo dia. Não é assim, uma vez por mês. Não é uma vez por ano. Todo dia ele vem com pensamentos, com isso, com aquilo, revestivos da armadura do Senhor. Amém. A arma da nossa milícia não é carnal, mas poderosa em Deus para destruir toda a fortaleza do diabo contra a nossa vida. Tem como nós vivemos um tempo diferente no Senhor. E eu falo, você e Deus, eu e Deus, nós precisamos mais do Senhor. Nós precisamos mergulhar mais. Nós precisamos de uma renovação da nossa mente. Tem coisas que nós não aceitávamos e estamos aceitando agora. Precisamos de um mergulhar do Espírito na nossa vida, para que possamos viver uma atmosfera nova no Senhor. Pensamentos vazios, que Paulo disse, sim ou não? Desinteressado. Quando a pessoa está desinteressada, meu irmão, ela faz de qualquer jeito. É ou não é? Pega um ambiente de trabalho. Eu lembro quando eu ia sair lá da Vale, Satanás ficava julgando a minha mente todo dia. Porque eu já ia ser demitido, que eu pedi para ser demitido. Custei, foi o Espírito Santo que me demitiu. Né? Eu acho que foi o Espírito Santo. Tenho certeza. Porque o meu patrão falou, não tem jeito. Você não tem um atestado médico, como que eu vou te demitir? Falei, não sei, vou orar. Ele, então ora mesmo, porque eu não vou conseguir te demitir, não. Se eu for olhar sua ficha aqui, você não tem atestado. Você não causou confusão. Você não... Vou te mandar embora, vou escrever o quê? Você quer que eu fale mentira? Eu falei, de jeito nenhum. Não vai pôr nada mentira aí que eu fiz confusão aí não. Hein? Mantenha a porta aberta, amém? Todo lugar que você sair, você precisa deixar a porta aberta. Eu falei com ele, não mente não. Eu vou orar, Deus vai tocar no você aí, no seu chefe, porque tinha um gerente, né? O gerente é aquele que mandava mais que ele era o supervisor. Falei, vamos orar. Aí ele, vai ser difícil, ora mesmo. Passou uma semana, ele me procurou, eu vou te mandar embora, sim. Falei, mas você não vai falar mentira não, né? Vou não. Consegui lá, já falei com o gerente. Ele falou, ele é missionário? Então pode mandar, não tem problema não. Pode mandar, ele é missionário. Pode mandar ele embora, não tem problema. Então, olha aí, Deus faz, sim ou não? Sim. E quando ele falou que ia me mandar embora, eu ainda fiquei mais uma semana na empresa. O que o diabo julgava na minha mente? Para de ir. Você já vai ser mandado embora mesmo. Ou então vai. Aí começa a trabalhar. Você vai ficar esforçando, sendo que você já vai sair da empresa, já acertaram com você, que você vai ser demitido daqui a uma semana, para que você vai continuar dedicando mais uma semana, sendo que já é certo de você sair da empresa? E eu ficava assim, não é verdade, não é verdade. E na hora, o Espírito Santo falava comigo, repreenda isso, porque não é meu para você não. O que é meu para você é você fazer o melhor,
aonde você estiver. Na hora eu falei assim, está repreendido, Satanás. Não é porque eu estou saindo da empresa e porque eu tenho mais uma semana que eu vou ir trabalhar ou vou ficar faltando para dar o prazo de uma semana. Não, eu vou ir todos os dias e dedicar como eu estava dedicando antes, até o último dia. E querido, no último dia fizeram uma festa, choraram. Foi um mover de Deus naquele ambiente que eu nunca imaginei que ia acontecer. Sabe por quê? Porque a gente precisa fazer o melhor. Aonde a gente estiver, nós precisamos fazer o melhor para o Senhor. Mas a estratégia do diabo era o quê? Faça de qualquer maneira. Pessoa desinteressada. Quando a pessoa já não tem interesse naquele emprego mais, irmão, ela morcega. É assim que fala aqui, ou não é? Opa! Que o chefe? Tadinho, está doente hoje. Então hoje é o dia. Aí os funcionários até reúnem, né? Aí, gente, o chefe não vem hoje não, hoje é dia, tranquilo. Vamos fazer o serviço mais ou menos. Gente. É ou não é? Meu irmão, você não faz isso não, em nome de Jesus. Pastor, mas todo mundo, é a oportunidade de eu descansar. Não, você vai descansar na hora que você largar seu serviço, lá na sua casa. Você é um homem ou uma mulher cheio do Espírito Santo. Você não precisa viver segundo o padrão desse mundo. Você não é desinteressado, você é interessado. Porque no seu trabalho você está adorando ao Senhor e dando testemunho do que Ele está fazendo na sua vida. Quem está recebendo essa mensagem nessa noite? Então, precisamos tomar cuidado para não sermos os desinteressados. É pensar em Jesus. Você pode repetir comigo? Coloca a mão na sua cabeça aí. Eu preciso pensar em Jesus o tempo todo. Quem lembra do irmão Lázaro lá? Pensei em Jesus quando acordar. É ou não é? Pensa em Jesus o tempo todo. Pastor, mas isso aqui não tem nada a ver com a igreja, com a religião. Meu irmão, tudo quanto fizerdes, façais de todo o coração para o Senhor e não para os homens. Eu acredito que o Espírito Santo Ele quer nos mostrar nessa noite que tem um monte de gente desinteressada, mas que vai virar uma chave em nome de Jesus. Nós vamos ter muito mais interesse por coisas espirituais. Quando falar, ei, Senhor, eu vou fazer o meu melhor. Quando, o Senhor pedir para eu fazer algo, eu não vou fazer de qualquer jeito. Deus conhece o meu coração. A pior desculpinha que existe é Deus conhece o meu. Eu já ouvi isso 700 vezes. Eu não vou preparar uma mensagem. Eu vou preparar mais ou menos essa mensagem, porque Deus conhece o meu. Engano. Para Deus a gente faz o melhor. Eu lembro que eu cresci com essa ideia. Era ensinada muito quando eu era criança. Não tem problema não. Você canta desse jeito. Não tem problema não. Deus conhece seu coração. Claro, gente. Tem pessoas que... Deus conhece o coração de todos nós. Tem momentos que, claro, não tem como a gente entregar o melhor ali. E Deus conhece o coração. Mas não pode ser também uma desculpa para a gente fazer mais ou menos. Tocado. É para... Deus está vendo a minha vida e a sua vida. Tudo quanto fizerdes, faça o melhor para o Senhor. Amém. Pastor, lá na igreja hoje tem 2 pessoas. Então eu vou pregar mais ou menos. Os olhos do Senhor são como chama de fogo. Quem está me entendendo essa mensagem nessa noite? Aleluia. Qual foi a última vez que você teve interesse? A moeda do reino é o interesse. Jesus vai falar isso com Laodiceia. Compres de mim ouro refinado no fogo. O que é isso? Tem como comprar alguma coisa de Jesus, sim ou não? Com dinheiro? Impossível. Como que Jesus pede para a igreja comprar dele? É interesse. É querer, é vontade. Se quiserdes e me ouvirdes, é ou não é? O que é isso? Interesse, vontade. Quem tem vontade, o que Jesus falava sempre? Quem tem sede, vem a mim e beba. É o que? Interesse. Quem está interessado, é só vir. Vai ter água, vai ter pão, vai ter porta aberta. É o interesse, o reino todo do Senhor. Ele é movido por pessoas interessadas. Pode ver que Jesus pregava para multidões, mas ele sempre tinha os interessados do lado dele. Pessoas que queriam mesmo. Um monte que seguia Jesus não estava nem aí para ele. É ou não é?
Iam lá por causa de pão, ia lá para receber um milagre. Ai, tô com a dor no dedinho, mindinho, aí eu vou lá até Jesus. Ai, recebi meu dedinho, mindinho, melhorou. Agora eu vou voltar para minha vidinha. A maioria era assim. Mas tinha os interessados. Os interessados recebiam revelação do Senhor. Pode ver que para os discípulos Jesus sempre revelava muito mais para eles. Querido, se você é uma pessoa interessada, que quer, Deus vai revelar coisas profundas para você em visões. Quem recebe isso em nome de Jesus? Em sonhos, em palavras proféticas, Deus quer se revelar a você. E Ele só vai revelar para pessoas que estão interessadas. A igreja de Bereia tinha grande interesse. Primeiro ponto. Segundo ponto, eles examinavam as escrituras. Vamos voltar lá para o texto? Uma pessoa com a mente aberta para a palavra, ela examina as escrituras. Versículo 11, mas agora na parte B. Diz o seguinte: todos os dias, ou alguns dias, todos os dias. Eu estou lendo a parte B, viu, do versículo 11. Todos os dias examinavam as escrituras para ver se Paulo e Silas ensinavam a verdade. Essa palavra examinavam, ela significa investigar, verificar, analisar cuidadosamente, questionar, especificamente no sentido forense, no qual o juiz conduz uma investigação. Isso que não significa no grego. É uma pessoa que está investigando, ela está apurando aquilo, ela está analisando, ou seja, os bereanos, eles olhavam para a palavra, mas eles não liam apenas para, li meu capítulo hoje, não. Eles analisavam a Escritura, sem contar que eles analisavam o que estava sendo pregado. Você analisa o que você ouve nas redes sociais, o que você ouve no YouTube? Você analisa? Eu não estou falando que é para a gente ser os juízes da pregação, não é isso. Porque tem gente que vai para a igreja também que ela acha que ela é o juiz da... Ela não é. Ela só vai para ver se tem erro na igreja. Eu estou falando isso porque eu já vivi essa realidade. Mas em Itabiri tinha uma pessoa que ela ia no culto só para ver se tinha erro no louvor, se tinha erro na pregação. Meu Deus do céu, ela vai para adorar o Senhor, amém? Mas, você pegar e analisar o que está sendo pregado, é um dever seu. Eu estou pregando aqui, você tem que, o pastor está falando ali, será que isso é de Deus? Não quer dizer que você está duvidando do que eu estou falando, mas nós precisamos ter sempre o sinal de alerta. Uma pessoa com a mente aberta, ela presta atenção nos detalhes. Ela não cai em qualquer cilada, não. Sabe por quê? Porque tem um monte de igreja falando asneira gospel espiritual e tem um monte de gente falando amém. Sabe o que significa amém? Assim seja. Tem um monte de pregador, um monte de igreja pregando heresia ao quadrado. Heresia que a pessoa graduou em heresia. E tem um monte de gente falando amém. Você pode ver isso, querido, nas redes sociais, gente falando nada a ver com Deus e um monte de gente colocando amém embaixo. É isso mesmo, porque são pessoas de mente fechada, mas homens e mulheres com a mente aberta para a palavra, elas prestam muito atenção antes de falar um amém, porque quando você fala amém, você está concordando com aquilo que está sendo declarado. Você pode ver que alguns pregadores, eles fazem assim, né? Eles falam uma palavra errada da Bíblia para ver o que as pessoas estão falando no culto. Quem já viu isso, né? Amém, irmãos? Aí, os irmãos, amém, um monte. Ele, não, mas eu falei, foi nada a ver com a Bíblia, não. A pessoa não está nem prestando atenção. Claro que tem hora que a gente distrai mesmo, não tem jeito. Nós somos seres humanos. Mas eu falo assim, nós precisamos tomar muito cuidado com o que tem entrado nos nossos ouvidos, querido. Tem um monte de palavra diluída. A palavra do Senhor não pode ser diluída, não. Tem um monte de evangelho, que nem evangelho é diluído, tentando ser lançado nas famílias, e tem um monte de pai de família aceitando. Nós rejeitamos em nome de Jesus, nós somos pessoas com a mente aberta, cheias do Espírito Santo, que analisa as palavras que estão sendo ministradas. Quem está recebendo isso em nome de Jesus? Algo que nós precisamos entender é que a Bíblia ela é resposta para os nossos maiores dilemas. Billy Graham ele dizia que a Bíblia
é mais atual que o jornal de amanhã. Não é nem o de hoje, né? Você sabe o que vai sair no jornal amanhã? Não. Mas a Bíblia é mais atual. A Bíblia é mais atual do que a notícia que vai sair amanhã, que vai espalhar pelo mundo todo. A Bíblia, ela tem resposta para todos os dilemas. Esses dias para trás, meu Deus do céu. Quem já colocou expectativa e Deus fez diferente? Quem? Acho que todos nós. Isso é fato. Isso parece que é geral, né? Ou não é? Ser humano, é ou não é? A gente acha assim, 2023 Deus vai fazer isso na minha vida. A gente escreve lá no caderninho, 2 planos para 2023. Meu ano vai começar assim, eu vou estar no emprego assim. E a pessoa começa o ano no emprego B, lá do outro lado, nada a ver com aquilo. Observe, Naamã, a palavra diz que ele era um comandante famosíssimo na época. Ele não era do povo judeu, ele era sírio. E ele era leproso, doente, e não era pouco doente, porque lepra era uma doença terrível da época, que a pessoa ia perdendo membros até morrer. Ela vivia separada, isolada, não podia ter convívio social. Então a lepra era uma doença que acabava com a vida da pessoa. E Naamã, mesmo sendo um comandante poderoso, era doente, leproso. Mas uma menina fala que em Israel tinha profeta, e ele vai lá. E quando ele chega na casa do profeta, qual que era a expectativa dele? Que o profeta o receberia. O profeta nem na porta apareceu. Você já foi na casa de alguém? Que você ia na casa dessa pessoa para ver essa pessoa, e foi outro que recebeu, e essa pessoa não te recebeu? É bom ou ruim? Péssimo. Eu estou indo lá para ver Eliseu, chega servo de Eliseu, aqui ó, meu senhor está ali, mas eu mesmo vou falar com você. Você vai lá no rio, vai 7 vezes, tá? Aí você vai ser curado. É isso aí, tudo bem, beleza. Naamã olhou para aquilo, opa! Não foi isso que eu planejei na minha mente. Não está escrito na Bíblia assim, mas só contextualizando. O que ele diz para aquele servo? Eu achei que o profeta ia aparecer, que ele ia pôr a mão sobre mim, e ele ia orar ao Deus poderoso, e eu seria curado imediatamente. Ou seja, ele planejou aquilo, mas a expectativa dele foi frustrada. Porque Deus age do jeito que Ele quer. Quantas vezes eu e você já frustramos? Porque nós criamos uma maquete na nossa mente, nós criamos todo um caminho. Não, Deus vai fazer sim, eu tenho certeza. Eu vou chegar e Deus vai fazer isso comigo, isso. Mas Deus usa outros meios, porque Ele age do jeito que Ele quer, no tempo que Ele quer. Então Naamã ficou frustrado. Ah, minha expectativa era diferente. Cadê o homem que ia tocar em mim? Não, você vai lá no rio e mergulhar 7 vezes. E sabe o que a palavra diz? Naamã já estava indo embora. Ele ficou com raiva. Quantas vezes eu e você ficamos com raiva porque Deus não está agindo do jeito que a gente quer? Queridos, nossos planos não são os planos do Senhor. Apenas deixe o Senhor agir na sua vida. Tem hora que as pessoas estão ficando com raiva quase de Deus, porque Deus não está fazendo do meu jeito. A palavra diz que o homem faz planos, mas a resposta é do Senhor. Então Naamã ficou bravo. A palavra diz que quando ele chega, e foi um servo que recebeu ele, não orou por ele. Ele, eu vou embora para a Síria de novo. E ele pega o exército dele e está indo embora, sem milagre, sem cura, sem nada. Aí um dos que trabalhavam com ele que fala, ei, Senhor, se fosse uma coisa mais difícil, o Senhor não faria? Mas tem rios melhores, Naamã. Lá tem rios limpos, lá na minha terra. Como que esse servo está mandando eu mergulhar em rio sujo? E o servo fala com Naamã, não, Naamã, obedeça, orgulho, obedeça. Aí que Naamã obedece. E ele mergulha 7 vezes e ele é curado. Querido, Deus não vai fazer do jeito que a gente quer. Mas quando Ele direcionar algo para você fazer, tenha a mente aberta. Aceite o que Deus está fazendo, o processo dele. E Ele vai curar a sua vida. Quem está recebendo isso nessa noite? Se Naamã vai embora, ele volta ele ia morrer. Imagine se ele volta mesmo. Não, eu mergulhar, eu planejei que ele oraria por mim. O meu plano não, está saindo diferente. Não. Então não quero também essa cura para mim. Ele ia morrer.
Quantas vezes a gente é assim orgulhoso? Não, se não for do meu jeito, Deus, não, eu não aceito. O jeito de Deus é muito melhor do que o meu e o seu, querido. Quando Deus faz do jeito dele. Talvez Ele vai mandar você mergulhar num rio sujo. Ai, mas passando vergonha. Não é isso, né? Eu queria que impusesse a mão. Eu queria oração, né? Mergulhar no rio. Eu vim cá mergulhar no rio. Mas foi a cura dele, ele saiu. A palavra diz que a pele dele estava como de uma criança. Querido, tem um monte de coisa que a gente não está vivendo. É porque a nossa mente está fechada demais. Deus manda a gente fazer, a gente, não, Deus. O que eu quero é de outro jeito. Eu mergulhar no rio, não. Eu quero a imposição de mão. E Deus está mandando, mergulha no rio. E nós estamos perdendo a nossa cura. Eu e você precisamos ter a mente aberta para o que Deus está falando, quem está recebendo, amém? Deus é poderoso para fazer milagres na nossa vida, mas nós precisamos entender essas verdades. Eles examinavam as Escrituras, sim ou não? Sim. Nós precisamos analisar. Você alimenta em qualquer lugar? Sim ou não? Eu já fiz isso e deu ruim para mim. Quem já foi em algum lugar viajando e comeu e na hora bateu uma azia, uma má digestão? Sim ou não? Porque a gente não conhece o lugar. Principalmente em beira de BR, é ou não é? Eu sou assim, né? O olho, né, desse tamanho. Ai, estou numa fome, eu estou viajando. Ah, amor, vamos parar aqui mesmo? Mas nunca, não, vamos parar aqui mesmo. Ah lá, tá bonitinho do lado de fora ali, vamos ali. Aí na hora que eu olho aquele salgado, que deve ter uns 14 dias que tá lá, né? Vocês já passaram? É? Você olha o salgado assim, ele tá mais desanimado que a gente. Num óleo. Ele tem mais óleo que nós, né? A gente tem o óleo do Espírito. Aí, eu estou com muita fome. Aí começa a passar mal, a dor de barriga. Por que espiritualmente a gente não faz assim também? Eu aprendi. Eu só como agora em lugares que eu conheço. Quando a gente está viajando para Itabirita, eu já sei onde que eu vou parar. É lá em Acaiaca. Não sei se vocês já ouviram falar. Pé de Mariana. Eu só paro lá. Tem um boneco grandão assim. Que eu sei que lá eu como e me sinto bem. Eu não paro. Eu posso estar morrendo de fome. Eu só paro lá. Porque eu aprendi na prática que se comer em qualquer lugar é perigoso de ficar no meio da BR, né? Oi? Ou então leva um lanche. Aí. Então, leva um lanchinho. Aí você já sabe de onde está vindo. É ou não é? Ou então para em lugares que você já conhece. Ou leva um lanchinho. E por que espiritualmente a gente alimenta de qualquer coisa? Qualquer lugar, qualquer vídeo do YouTube, qualquer coisa que cai no WhatsApp, uau! Vai começar a dar indigestão, querido. Tem um monte de coisa que não está fazendo bem para mim e para você. Tem música que a gente está ouvindo que é para parar de ouvir a partir de hoje. Está trazendo indigestão para nós. Mas tem 10 anos que eu ouço essa música. Cuidado, que ele está trazendo indigestão espiritual. Cuidado para você não passar mal espiritualmente. O Senhor está tratando com o meu e seu coração nessa noite. Analise muito antes de alimentar algo que pode trazer morte para você. Porque tem tipo de alimento que até mata, sim ou não? Dependendo da intoxicação, pode até matar. Então, algo que nós precisamos é tomar muito cuidado com o que nós estamos ouvindo. E absorver o que é nutriente para nós, amém? Espiritual. Nós precisamos ruminar essa palavra. Sabe o que é ruminar a palavra? O pastor Márcio sempre fala isso. Quem já viu boi, né? É um ruminador. O estômago do boi é diferente, o sistema digestório dele é diferente do ser humano. Você come e pronto, final, né? Pronto. Comeu, pronto. Agora os animais ruminadores não. Eles mastigam, matinho lá, pensa no boi aí com o matinho, mastiga, vai lá para um estômago dele diferente, passa um tempinho e volta para a boca de novo, e ele mastiga de novo, volta lá para o estômago de novo, e volta para a boca de novo, e mastiga. Aí sim ele engole, aí acabou o processo, aí quebrou bem em pedaços. Isso são animais ruminadores. Volta um monte de vezes, ele não está vomitando não.
Volta porque é o trato digestório dele, é isso mesmo. Tem que voltar mesmo para ele mastigar mais. Com a palavra de Deus, pastor Márcio sempre falava isso. Sejam ruminadores. Mas não de alimento natural, mas espiritual. Você alimenta a palavra agora. Ai, pastor, eu preciso ter mente aberta. Chegar na sua casa, vai voltar de novo. Você vai mastigar mais um pouquinho. Vai. Quem está recebendo isso em nome de Jesus? Até quebrar todos os partículas e os nutrientes. Poder fazer bem para mim e para você. Amém? Porque se o animal não fizer isso, não tem nutrientes para ele. O crente ele precisa ser ruminador da palavra. Você não ouve a palavra uma vez, chega em casa e... Não, leia na sua casa de novo. Chega lá na sua casa, sei. Pega a Bíblia de novo, lê Atos 17, 10. Deus pode falar uma coisa diferente com você. Você vai ruminar aquilo ali, mastigar. Eu e você precisamos viver essa realidade. E o resultado de tudo isso, de uma mente aberta, de pessoas com interesse, de pessoas que examinam as Escrituras, amém? Que não alimentam em qualquer lugar, que não alimentam de qualquer coisa, vai ser o quê? Versículo 12. E diz aí? E creram muito dentre os judeus, bem como os gregos, um bom número de mulheres de elevada posição, e não poucos. Qual foi o resultado de uma mente aberta? Muitos creram. Você pode ver que uma pessoa de mente fechada, ela tem muita dificuldade de crer no Evangelho. Conversa com uma pessoa que ela tem a mente fechada. Você fala de Jesus, ela fala, mas será que é verdade mesmo? Porque ela tem a mente fechada. Agora, quem tem a mente aberta, olha o que aconteceu aqui. Um povo de mente aberta, eles creram. Muitos homens, mulheres, e aqui diz de alta posição. Aí você me pergunta, por que falou de alta posição? Porque eram os mais difíceis de crer no Evangelho. As pessoas de elevada posição eram os mais difíceis. Por quê? Sempre é mais fácil você servir ao Senhor quando você está na dificuldade. Você pode ver que quem vai pregar na África, em algumas partes da África, porque a África tem partes que são ricas e tem partes que é muito extremo da pobreza, né? Você pode ver que eles aceitam muito mais o Evangelho. Por quê? Passando fome. Você pode ver que uns comem barro, comem... O quê? Na dificuldade, querido, é muito mais fácil você crer no Evangelho. Agora vai pregar para alta sociedade para você ver. Eles têm os melhores médicos, os melhores planos, a melhor alimentação. É muito mais difícil a palavra entrar no coração. Eu já vi pessoas criticando o André Valadão, olha lá, pregando em Orlando. Lá é fácil demais, não é não. Lá é um dos lugares mais difíceis. Tem pessoas bilionárias que moram lá, que elas não precisam nem sair de casa para ir no médico. Elas apertam o botão, chamam o médico, já está dentro de casa. Tudo. Aí, você acha que essas pessoas vão buscar a Deus? É muito mais difícil, querida. A pessoa já acha que tem tudo. Mas Deus é poderoso para transformar essas pessoas também. Quem crê em nome de Jesus? Desde o mais simples ao mais... Meu Deus, Deus é poderoso para tocar nos corações e converter corações ao Senhor. E a palavra diz que pessoas de alta posição, porque tinham a mente aberta à palavra do Senhor. Como nós vamos sair daqui nessa noite? Eu quero fazer uma pergunta para você. Como você vai sair daqui nessa noite? Talvez você é alguém de mente fechada. O Senhor quer destravar a nossa mente para que a gente comece a viver realidades diferentes. Talvez a sua mente é fechada. Como eu citei aqui, Deus só age assim. Não, se Deus falar através de fulano, eu acredito. Aí Deus usa uma criança. Deus usa quem Ele quer. Mas não, é se alguém impor a mão sobre mim que eu vou ser curado. E Deus quer que você mergulhe no rio 7 vezes. Será que nós vamos sair curados ou não? Será que nós vamos ter a mente aberta de aceitar que Deus faz do jeito dele? Ou nós vamos fazer como Naamã tentou fazer? Não, se não é do meu jeito, se não é imposição de mão, estou indo voltando para a minha terra. Ia voltar morto, ele poderia morrer até na BR. Na BR não, né? Não tinha BR. Na estrada. Mente fechada. Eu prefiro voltar doente.
do que esse processo. Não, querido, vamos ser humildes. Deus está mandando, tem hora que a gente tem que quebrantar, ir lá no pó mesmo. Tem hora que a gente tem que, igual ele, teve que ir lá, todo mundo olhando, olha lá o comandante, olha lá. No rio todo sujo. Tem hora que Deus vai mandar mesmo a gente voltar para o pó. Mas talvez é nesse lugar que Deus vai começar a fazer curas na nossa vida, milagres, transformação. A gente precisa quebrar esse orgulho de que a gente faz. Não, é do jeito que eu planejei que Deus vai fazer. Não é, querido, é do jeito que Ele quiser. Você acha que eu planejei estar morando em Manhuaçu 2023? Na minha história? Nunca. Eu nem planejei de mudar de cidade. Mas Deus faz do jeito que Ele quer. Eu nunca tinha planejado sair de Itabirito. Falei, não, vou viver aqui e morrer aqui. Mas Deus faz do jeito dele. Se eu bato o pé e falo, não, Deus, não, o meu plano é ficar aqui, o do Senhor, não. E aí? Eu prefiro viver os planos de Deus para a minha vida, o processo de Deus na minha vida. Deus quer mudar a minha vida, mas eu preciso abrir mais minha mente. Tem coisas que Deus quer fazer que se eu não abrir a minha mente, não vai acontecer, querido, não vai acontecer. Se eu continuar com a mente fechada, não vai acontecer milagre na minha vida. Mas eu peço ao Espírito Santo que a minha mente esteja aberta nessa noite, para que eu possa viver milagres e maravilhas diante do Senhor. Quantos de vocês já falaram, nunca vou pisar numa igreja evangélica, sim ou não? Que igreja de crente? Eu passo é longe, lá só fica falando de dinheiro. Os pastores roubam. Quantos de nós, sim ou não? A gente tinha a mente fechada. E hoje nós estamos diante do Senhor. Eu oro para que pessoas tenham a mente aberta para ouvir a mensagem do Senhor. Mente aberta para coisas boas. Porque tem gente que tem a mente aberta para coisa errada, né? Mente aberta para receber a palavra. Para viver algo diante de Deus. Você pode ficar de pé. Quero orar com você. Os de Bereia eram mais nobres, sim ou não? Nobres. Por que eles eram nobres? Uma mente mais aberta. Paulo foi em Tessalônica, um pouquinho antes. Você vai ler capítulo 17, você vai ver que Paulo estava em Tessalônica. E ele chegou lá, o povo não tinha a mente tão aberta. Mas quando ele viaja para Bereia, ele olha, opa, o povo aqui é mais receptivo. Eu estou pregando que eles têm mais interesse. E eles viveram realidades melhores. Quem tem mais interesse vive mais diante de Deus. Coisas maiores. Quem está desinteressado vai ficar para trás. Vai ou não vai? Vai. Quem lembra do deserto? Os desinteressados ficaram para? Quem estava ali, Egito é melhor. Morreu tudo, ficou tudo para trás. Os interessados continuaram firmes. Nós vamos sim, nós vamos. Eu tenho interesse no que Deus tem para mim. Nós vamos ir, nós vamos. Cadê os interessados nessa noite? Pai, em nome de Jesus, eu ministro sobre cada um de nós. Uma mente aberta nessa noite, em nome de Jesus. O povo de Bereia tinha a mente aberta para a palavra. Senhor, que nós não sejamos uma geração de mente fechada. Que Deus manda, a gente, não Deus, mas não é assim que eu planejei. O meu 2023 não era para ser assim. O Senhor está mandando eu ir para esse lugar. O Senhor está mandando eu fazer isso. Não, Deus, o meu jeito é melhor. E nós temos uma mente fechada. Que nós não sejamos como Naamã, que Deus mandou, vai mergulhar. Eu não, mas eu planejei tudo. Não, vai ser assim, vai orar, vai acontecer, mas se não saiu do meu jeito, eu estou indo embora para casa. Não. Que sejamos, Senhor, com a mente aberta. Não, se não saiu do meu jeito, eu quero obedecer o jeito de Deus, mesmo que doa na minha carne, mesmo que eu tenha que mergulhar num rio sujo 7 vezes, mesmo que eu seja humilhado, mas se Deus está mandando, é porque eu sei que Ele tem para a minha vida, é muito melhor. E a palavra do Senhor diz que Naamã saiu com a pele completamente curada. Tem milagre que nós, Senhor, vamos viver só quando a nossa mente estiver aberta. Enquanto eu tiver com essa mente fechada,
Não vai acontecer, vai continuar leproso, mas quando nós decidimos ter uma mente aberta, sim, Deus está mandando, eu vou fazer, nós vamos começar a viver milagres, sinais, prodígios, maravilhas, não só sobre nós, sobre a nossa casa. Senhor, dê-nos essa graça nessa noite, de sermos pessoas que têm interesse, que nós não sejamos como aqueles que não estão nem aí, que tanto faz estar em uma igreja ou não, tanto faz ir à igreja ou não, tanto faz buscar a Deus ou não, desinteressados. Em nome de Jesus nós não aceitamos sermos crente morno, crente que não dá fruto. Eu repreendo em nome de Jesus. Nós somos crentes que dão frutos, que alegram o coração de Deus. Pessoas com muito interesse. Quando a gente vive esse momento diante de Deus, vai ser algo assim que é melhor do que qualquer coisa nessa vida. É estar diante da face do Deus de Israel, do Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, do Deus da Lagoinha Manhuaçu. Senhor, dê-nos essa graça nessa noite, de não termos uma mente fechada, atrofiada, cauterizada pelo pecado, que não aceita nada, que não aceita mudanças, que não aceita quando Deus fala. Não deixe, Senhor, nossa mente cauterizar. Paulo vai falar de um povo com mente cauterizada, dificílimos de aceitar. Não aceita a palavra, não aceita nada. Meu Deus, não nos deixe, Senhor, como a igreja de Laodiceia, uma igreja com a mente cauterizada. Eu sou rico, eu não preciso de mais nada. E Jesus diz, não, vocês são pobres, miseráveis, cegos e nus. Compre de mim ouro, ou seja, interessem mais por mim, busquem mais a mim, aí vocês vão ficar ricos, aí vocês vão enxergar direito, aí vocês vão ter roupas. Senhor, não nos deixe ser como Laodiceia, em nome de Jesus. Mente atrofiada, vai desbloquear nessa noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Nós somos como os de Bereia, mente aberta. Deus está mandando mudar esse lugar, nós vamos mudar. Deus está mandando a gente ir para a praça, é para a praça. Deus mandou, mas pastor, Deus mandou, nós vamos, mente aberta, viver milagres, em nome de Jesus. Nos ajuda, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos. Isso em todas as áreas da nossa vida, eu estou declarando aqui, em nome de Jesus. Pessoas com mente aberta no ambiente de trabalho. Pessoas com mente aberta no seio da família. Meu Deus, tem pessoas com a mente fechada. Não aceita nada dentro de casa. Meu Deus, essa mente vai começar a abrir a partir de hoje. Uma mente aberta para relacionamentos. Tem gente que bloqueou tudo. Não aceita mais amizade nenhuma. Meu Deus, não é amigo de mais ninguém. Não, todo mundo que chega vai me ferir. Não vai nada não. O único que quer te ferir é o diabo e quer me ferir também. Ele é um derrotado. Ele é um derrotado. Não é todo mundo que chega perto de você que quer te ferir, não. Cuidado, é o diabo que está te aprisionando. E está colocando isso na sua mente para você não ter amizade, para você não ter pessoas perto de você. Eu estou declarando em nome de Jesus uma mente desbloqueada. Você vai ter amigos sim, você não é solitário nessa vida não. Em nome de Jesus, o Senhor está desbloqueando. Eu creio, Senhor, eu já fui bloqueado várias vezes. O inimigo conseguiu me bloquear minha mente. Eu não vou relacionar na igreja não, igreja é tudo igual, um ferindo o outro. Chega uma hora que o pastor decepciona a gente mesmo. Não, igreja é lugar cheio de defeito, mas o dono da igreja não tem defeito. O dono da igreja é perfeito, dono de tudo. Ele é o Senhor dos senhores. A gente erra mesmo, mas Deus é poderoso para restaurar. Em nome de Jesus, o Senhor vai desbloquear a nossa mente.
Você vai ter amizades dentro da igreja sim, você vai se envolver na igreja sim, mas pastor, se eu decepcionar, Deus é poderoso para nos curar. Nós estamos orando, Senhor, crendo que o que estamos declarando para os céus, para as potestades ouvirem, para tudo ouvir, que nós estamos no nome de Jesus, e a nossa mente não é mais cauterizada pelo diabo, não é uma mente mais limitada pelo diabo. O diabo está brincando com as pessoas e limitando a mente delas. Na minha vida não vai acontecer, nem na vida de nenhum de nós, em nome de Jesus. E nós selamos, Senhor, essa oração, te agradecendo. Espírito de Deus, eu quero ser como o povo de Bereia, mente aberta. Eu quero examinar as Escrituras, ter interesse. Já chegou, não, acabou. É hoje o último dia da gente estar desinteressado com a obra do Senhor. É o último dia de você ser um desinteressado por orar, de você ser um desinteressado por buscar a Deus. É o último dia hoje. Nós vamos ser interessados, cheios do Espírito Santo. Quem crê nessa verdade, repita comigo: Jesus, eu recebo essas palavras. Eu vou sair daqui vivendo o processo de uma renovação na minha mente. Paulo diz: transformai-vos pela renovação da mente. A minha mente não é uma mente travada, Pai. A minha mente não é uma mente bloqueada. A minha mente é uma mente de Cristo. Como Paulo diz, eu tenho a mente de Cristo. E eu recebo essas palavras em nome de Jesus. Pai, nós selamos, oramos, nós repetimos essas palavras como selo do que o Senhor vai fazer na nossa vida. E te agradecemos. Conduza-nos, Senhor, em paz aos nossos lares. Nos dê, Senhor, uma noite abençoada, de fluir de graça. Toca, Senhor, em pessoas que estão doentes nos hospitais. Toca, Senhor, em pessoas que acidentaram, em pessoas, Senhor, que estão precisando. Eu tenho familiares internados que infartaram. Eu oro, Senhor, para que as artérias, eu oro, Senhor, para que o coração, o bombear do coração volte ao normal. Eu repreendo toda taquicardia, toda pressão alterada, tudo que não provém do Senhor. Pessoas que estão nos hospitais, Senhor, em Manhuaçu, que estão ali, que acidentaram nesse dia, que estão machucadas, Pai. Eu declaro cicatrização dos ossos, o colar dos ossos, os órgãos vão voltar a funcionar, em nome de Jesus. Crianças, Senhor, em nome de Jesus, eu repreendo toda virose, eu repreendo, Senhor, todo mal-estar, eu repreendo todo passar mal. Em nome de Jesus, eu abençoo o trabalho de cada um, eu abençoo, Senhor, os estudos, eu abençoo a família, em nome de Jesus. Nós somos um povo de mente aberta, cheios do Espírito Santo, que vivem realidades espirituais, que vivem milagres todo o tempo, em nome de Jesus. Conduza-nos, Senhor, livra-nos de todo mal, do assalto, do acidente, do incidente, do desemprego, das brigas, das contendas, em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus Pai, a graça de Jesus e as doces consolações do Espírito Santo estejam conosco e permaneçam em nós. Amém.